bem com vocês? Então, hoje é quarta-feira, né? Vamos estudar História. O que nós vamos estudar em História? Nós já estudamos a mineração e concluímos, né? A mineração no Brasil, e agora nós vamos para o Brasil do século XIX, tá? Então vamos lá, vocês vão abrir o livro na página 264 e colocando a data de hoje. Hoje são 20/5. Módulo 2, capítulo 5, tá? Então, o Brasil no século XIX. Nós vamos estudar os assuntos: a corte portuguesa no Brasil, o cotidiano no Rio de Janeiro, o trabalho escravo nas cidades, as mudanças no Rio de Janeiro e a missão francesa no Brasil. Por que eu falo, gente, o trabalho escravo nas cidades? Porque a gente estudou muito, falamos muito sobre o trabalho escravo nas fazendas, né? Nas fazendas de café e também na mineração. E agora nós vamos ver o trabalho escravo nas cidades, ok? Então vamos lá. Bom, para vocês entenderem como vai ser, né, esse estudo sobre o Brasil no século XIX, eu fiz assim um resumo bem rapidinho, como é que nós vamos estudar todo esse processo, tá? A história do Brasil no século XIX foi marcada por inúmeras transformações. Com a proclamação de Dom Pedro I em 1822, o Brasil tornou-se oficialmente independente de Portugal. Porém, a escravidão foi mantida no país, assim como uma grande desigualdade social, tá? Então, é isso que nós vamos estudar, todo esse processo aqui durante o Brasil no século XIX. Então, vamos começar pela corte portuguesa no Brasil. Bom, gente, observe só essa imagem. Essa imagem aqui é a partida do príncipe regente de Portugal para o Brasil. Aqui é a partida da família real, da corte real, que saiu lá de Portugal para vir para o Brasil. Aqui eles estão se preparando para fazer a viagem, para vir morar aqui no Brasil, tá? Então, no século XIX, a história do Brasil foi influenciada diretamente pelos fatos que ocorriam na Europa. França e Inglaterra estavam em guerra e Portugal, que era aliado dos ingleses, corria o risco de ser invadido pelos franceses. Por isso, o governante português Dom João resolveu transferir a sede do governo de Portugal para o Brasil. Assim, em 1808, Dom João se mudou para o Rio de Janeiro, acompanhado de sua corte, que era formada por milhares de pessoas. Então, gente, em 1808, essa comitiva aqui, né, a corte, a família real, quando veio aqui para o Brasil, não veio sozinha, veio com milhares, mas muitas pessoas chegaram aqui no Rio de Janeiro. E é isso que nós vamos ver agora. Bom, só um instantinho, gente. Antes de irmos para outro assunto, eu quero dizer para vocês o seguinte. Assim que a corte chegou aqui no Rio de Janeiro, foi baixado um decreto determinando que os habitantes do Rio de Janeiro deveriam, quando solicitados, ceder suas casas para os que estavam chegando. E como quem estava chegando era muito importante, que era a família real, né, foram requisitadas as melhores casas da cidade, com tudo o que tinha dentro. Como é que aconteceu isso, gente? Com a vinda da família real, né, quando chegou aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não tinha tantas moradias e vieram milhares de pessoas para cá. Então, as pessoas que moravam aqui no Rio de Janeiro foram solicitadas assim, entre aspas, tá? Muitas vezes foram banidas mesmo, foram expulsas mesmo de suas casas para ceder àquelas pessoas que estavam vindo de Portugal. E aí, muitas pessoas foram expulsas de casa sem nada, deixando os móveis, só pegando algumas roupas e ficou sem moradia.
A partir daí, gente, né, que aí a família real colocou essas pessoas dentro dessas novas casas, as pessoas que ficaram sem casas foram morar aonde? Foram procurar um lugar para morar, né? E aí elas começaram a ir para lugares para procurar uma moradia. Vou resumir rapidinho. E começaram a ir, sabe para onde? Para os morros aqui do Rio de Janeiro. O primeiro morro que foi ocupado nessa época, em 1808, foi o Morro da Providência. Por isso que tem esse nome, Morro da Providência. Por quê? Foi providenciado um lugar para as pessoas que foram expulsas, né, das casas ir morar lá. E aí começaram a surgir as favelas. Por que favela? Porque no morro existiam muitas árvores chamadas favelas. Essa árvore ainda existe, tá? Mas naquela época existiam muitas árvores nos morros. E as pessoas falavam assim: aonde você mora? Ah, eu moro ali naquele morro onde tem muita favela. Então foi designado, a partir daí que foi chamado, né, de favela. As comunidades começaram a surgir e foi dado o nome de favela, por causa das árvores favelas. E o primeira favela do Rio de Janeiro é o Morro da Providência, que é aquele morro, a favela, a comunidade que fica no centro da cidade, ali perto da rodoviária. Fica mais ou menos por ali, tá bom? Só para vocês entenderem como é que foi esse processo, né, das pessoas que ficaram sem casas, onde eles foram morar, tá? Bom, agora nós vamos ver como é que foi o cotidiano no Rio de Janeiro. Na época em que a corte portuguesa chegou ao Brasil, o Rio de Janeiro não tinha estrutura para abrigar tantas pessoas, como eu já falei para vocês. As ruas eram mal iluminadas e não recebiam serviço de limpeza. Além disso, não havia sistema de esgoto nem água encanada. Por isso, as pessoas tinham que buscar água em fontes públicas ou poços. O dia a dia nas ruas da capital era marcado por intensas atividades comerciais, celebrações religiosas e pelo trabalho dos escravizados. E é essa imagem que retrata o que está escrito aqui, gente. Olha só, aqui são as sociedades, né? No centro do Rio de Janeiro, na época de 1808, e como funcionava. Olha só, os militares aqui, os africanos aqui, né, a elite, que são essas pessoas aqui, todo mundo executando as suas atividades. Então era todo mundo junto. E lembrando, não havia limpeza, não havia saneamento básico, era tudo muito sujo, gente, muito sujo mesmo. Aí o que acontece? Nessa época, as casas, os dejetos, vamos dizer assim, xixi, cocô, né, retirados das residências, eram jogados no mar ou então nas ruas mesmo. Jogavam nas ruas e aí quando chovia, aquilo lá aqueles dejetos se misturavam com lama e as pessoas pisavam e tinha muita doença. Tá? Mas isso vai mudar, gente, com a chegada da família real aqui no Rio de Janeiro, vai mudar, tá? E outra coisa também, o que acontece? Em 1808, quando Dom João chegou aqui no Rio de Janeiro, a primeira providência dele foi abrir os portos, né? Aliás, o porto do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele quebrou, no caso, estabeleceu o fim do pacto colonial. Como é que é o pacto colonial? O pacto colonial era o Brasil só mandar as suas mercadorias para Portugal, tá? Só. Ele não tinha comercialização, não fazia comércio com nenhum outro país, era só com Portugal. E com a chegada de Dom João aqui no Rio de Janeiro, esse pacto foi quebrado e aí o Brasil começou a fazer comércio com outras nações. Mas isso aconteceu por quê? Porque Dom João tinha um pacto, no caso, com a Inglaterra, né? Tinha um pacto para que acontecesse isso, que a Inglaterra exigiu que fizesse parte também do seu comércio. Tá bom? Bom, agora nós vamos
falar sobre o trabalho escravo nas cidades, gente. Grande parte da população que vivia nas cidades brasileiras no século XIX era composta de escravizados. Em 1808 e 1831, cerca de 750 mil pessoas foram trazidas da África na condição de escravo. Lembra que eu falei com vocês que na época da colonização do Brasil, a população maior era de escravos? Que até os pintores, os artistas, eles se inspiravam nas feições deles, porque era o que mais se via, né, nas ruas. Na época da colonização, eram as pessoas escravizadas, tá? E aqui está mostrando como era o trabalho deles. Como eu já falei, né, na época da mineração, eles trabalhavam no minério e, fazendo a mineração do ouro e nas fazendas de café. E aqui, muitos escravos iam para as ruas para trabalhar, vendendo em tabuleiros, doces, salgados. E muitos trabalhavam em casa, em casa de família, das famílias dos fazendeiros, fazendo trabalhos domésticos, ok? Então, fazia comida, tomava conta dos filhos dos fazendeiros, né? E brincavam também com os filhos dos fazendeiros, era essa a função, tá? Bom, agora vamos para as mudanças no Rio de Janeiro. Aí, como eu já falei para vocês, a chegada da família real causou grande impacto na vida colonial. Nessa época, como eu falei para vocês, a sede do governo português passou a ser aqui no Rio de Janeiro e Dom João começou a fazer várias melhorias aqui na cidade do Rio de Janeiro. Fundou diversas instituições para organizar sua administração e para estimular a economia e a cultura da região. Ele criou, por exemplo, gente, a Imprensa Régia, que era o jornal da época, a Biblioteca Real, o Banco do Brasil, que existe até hoje, a Biblioteca Real também, e o Horto Real, e o Real Horto, que é o Jardim Botânico hoje em dia, tá? Então, esse Jardim Botânico, na época de Dom João, ele chamava também de Jardim de Aclimação, tá? Agora, gente, ele não fez só isso não, tá? O que ele também fez? Ele promoveu uma série de reformas e inovações para deixar a cidade com características europeias, né? Porque ele veio da Europa. Então, o que ele fez? Ele fez várias obras de abastecimento de água e fornecimento de transporte. Vou só concluir uma coisa para vocês. Com a chegada da família real, tá, houveram bastante, vamos dizer, progresso, né? Houve bastante progresso na cidade do Rio de Janeiro, tá? Então, aqui, olha, aparece então o Jardim Botânico. Se vocês tiverem a oportunidade, quem não conhece ainda, se vocês tiverem a oportunidade, vá ao Jardim Botânico porque é belíssimo. Essas palmeiras, a gente chama de palmeiras imperiais, foi ainda da época de quando Dom João veio para cá, de 1808, tá? Aqui tem o acervo da Biblioteca Real também, que foi ele que fundou. Tá? Então, quem tiver oportunidade, tem muitos lugares aqui no Rio de Janeiro para ser visitados, né, que lembra muito essa época, tá? Bom, vamos falar sobre a missão francesa. Para desenvolver o campo das artes, Dom João fundou a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Diversos artistas, arquitetos e escultores foram convidados para vir ao Brasil trabalhar nessa instituição, formando o quê? A missão francesa. E um dos artistas que, no caso, se destacou nessa missão francesa foi o Debré, tá? E o Debré, gente, ele retratava as suas pinturas, as suas obras no cotidiano do Brasil colônia. Então, aqui está mostrando a imagem da época do carnaval, né? Nessa época aqui, como era o carnaval, né? Muitos aspectos culturais das cidades do século XIX são temas das obras de Debré. O entrudo era chamado de entrudo, representando
na pintura ao lado, que era um tipo de brincadeira praticada no carnaval, principalmente entre as pessoas escravizadas e pobres. Porque nessa época a elite saía desfilando em carruagem, né? Porque não existia carro ainda, em carruagem. E os escravos jogavam tinta, jogavam água uns nos outros, numa forma de brincadeira, tá? Aqui é mais uma obra do Debré, ele retratando, no caso, uma escrava vendendo, né, a sua mercadoria, no caso era com tabuleiro, e aqui uma barbearia. Então, o Debré, gente, ele não era só pintor, ele era desenhista, ele era aquarelista, ele era pintor cenógrafo, tá? E era professor de pintura também, tá bom? Então, por hoje é só. A aula de história, na próxima semana a gente ainda vai continuar contando a história sobre o Brasil do século XIX, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima aula.